temer, nada temer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, Pai amado, de todo o coração, por podermos estar juntos mais uma vez, por podermos oferecer a Ti a nossa dedicação nesta noite, quando trazemos as nossas próprias vidas e as colocamos diante do Teu altar, quando estes corpos físicos e mortais, sujeitos às intempéries da vida, às vezes cansado, com dores, com necessidades, com preocupações e lutas tremendas, porque às vezes a batalha do nosso dia a dia se torna tão intensa, Senhor, que somente um momento deste para encontrarmos refrigério para as nossas almas, somente num momento como este, que o nosso físico se esquece do problema do dia a dia, e a nossa alma pode então se sobressair e ter paz com o Senhor, receber o azeite, ó Deus, para essas feridas que no nosso trabalho, no nosso deitar e levantar, desde o nascer ao pôr do sol, nós temos que enfrentar nesta terra. Então o Senhor nos dá esta oportunidade como um descanso, como um refrigério, quando podemos nos esquecer de tudo isto e termos um tempo precioso com o Senhor. Então, Pai amado, ajuda-nos mais uma vez e que possamos estar tão desprendidos do nosso dia a dia e das preocupações, que o nosso espírito, que a nossa alma possa captar a Tua voz e que possamos entender o que o Senhor deseja de nós, o que o Senhor está exigindo de nós neste tempo final. Aceita o nosso culto, a nossa adoração, apresentamos as nossas vidas diante do Senhor e a vida das pessoas que sempre estão ao nosso redor. Oramos pelos nossos amigos e pelos nossos adversários também, pedindo ao Senhor que em todas as coisas se cumpra a Tua perfeita vontade e que nós possamos ter o discernimento para sabermos o quanto que estamos na nossa linha de dever para com o Senhor. No nome de nosso Senhor Jesus Cristo, nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Amém. Eu convido vocês para ficar de pé, onde nós vamos ler as Escrituras. Em Colossenses capítulo 3, versículo 1 ao 4. Vamos ler a palavra de Deus. Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Amém? Vamos ler o versículo 4 juntos, de Colossenses 3. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Senhor, abençoe os nossos corações com a Tua palavra, que as nossas almas sejam alimentadas, assim como nós alimentamos o nosso físico e procuramos da forma mais correta possível. Então o Senhor tem a forma certa, a medida correta, a dose
precisa para alimentar as nossas almas. O Senhor mesmo disse: nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda palavra que sai da boca de Deus. Então que este pão que sai da boca do Senhor, que possa vir de encontro às nossas necessidades nesse instante, e assim possamos ser abençoados com a Tua presença. No nome de Jesus Cristo nós te pedimos. Amém. Podeis sentar. Na mensagem Onde está Ele, o Rei dos Judeus, o mensageiro de Deus, ele lançou um desafio para os ouvintes, para nós, onde ele diz assim: eu desafio a qualquer pessoa aqui, em nome de Jesus Cristo, a crer em sua presença. Eu desafio a qualquer pessoa aqui, em nome de Jesus Cristo, a crer em sua presença. O mundo inteiro pode testificar que Deus está em todas as partes, que Deus está presente, mas o mensageiro de Deus, ele veio com um ministério totalmente diferente de todos os ministérios que os outros pregadores já apresentaram na terra. O ministério do sétimo anjo veio para revelar para nós que Deus está aqui. Ele tem vindo manifestar a si mesmo nesses últimos dias. E o apóstolo Paulo disse que quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então todos nós também temos que nos manifestar com Ele. Porque quando Cristo se manifesta, Ele apresenta-se e diz quem é. Mostra o seu caráter, mostra a sua vontade, mostra o seu desejo, mostra o seu plano, e aqueles que são de Cristo, porque Cristo é sua vida, têm então que se manifestar também. Eles têm que revelar o que são parte de Cristo, que são realmente participantes da palavra de Deus. Eu quero com vocês, neste culto, dar continuidade a um assunto que alguns meses atrás nós iniciamos, estudando com as pessoas a mensagem Cristo é revelado em sua própria palavra. E naquele culto nós falamos um pouquinho sobre o controle das emoções. E desta feita nós vamos dar continuidade àquele assunto. Só quem, talvez vocês até já esqueceram do que nós comentamos, mas são assuntos que sempre estão se entrelaçando. E já que estamos falando da presença de Deus mesmo entre o seu povo nesses últimos dias, precisamos também saber de uma forma mais precisa e correta que a forma de sabermos, de conhecermos que Deus tem vindo a apresentar a si próprio é que Ele fez isto, Ele usou um corpo de carne, usou um homem para nesses últimos dias falar estas coisas para a igreja, cumprindo então Malaquias capítulo 4. Vocês recordam que nos foi prometido em Malaquias capítulo 4, versículos 5 e 6, que no tempo final, nos últimos dias, Deus enviaria ao profeta Elias para a terra e ele viria com a missão para restaurar os corações. E talvez você fique pensando apenas no coração como aquela peça que bombeia o teu sangue. Mas vamos tratar de uma forma mais simples para melhorar a nossa compreensão sobre estas coisas. O profeta Elias viria para restaurar os corações ou o entendimento dos filhos de Deus, para que este entendimento dos filhos de Deus fosse do mesmo entendimento dos nossos pais, os apóstolos. Esta é a restauração que foi prometida. Em outras palavras, o ômega, que é a última letra do alfabeto grego, olhará de volta para o alfa, a primeira letra. E o irmão Branham disse isso, dizendo que o ômega volta, ou o alfa volta no ômega, ou a igreja ômega agirá do mesmo jeito da igreja alfa. Isto quer dizer, os verdadeiros filhos de Deus dos últimos dias, eles manifestariam a mesma doutrina, a mesma fé, a mesma compreensão e inclusive o mesmo comportamento da igreja alfa, aqueles que aprenderam com Jesus e com os apóstolos. Acho que está claro, né? Alfa e ômega.
E como na igreja Alfa teve a manifestação de um mensageiro, na igreja Ômega também teve a manifestação do último mensageiro. E para mostrar para vocês que as coisas estão bem alinhadas, o profeta do Senhor, ele nos ensinou isto quando disse: somente ensino ao que Paulo ensinou. Isto quer dizer, o Ômega volta a ser a mesma coisa que foi no tempo Alfa. Agora em Malaquias 4, versículos 5 e 6, você tem sua Bíblia e querer outra vez reaver esses rudimentos da mensagem, mas agora com a compreensão da manifestação de Deus mesmo nesses últimos dias. Em Malaquias capítulo 4, versículos 5 e 6, literalmente nas Escrituras diz assim: eis que eu vos envio o profeta Elias, antes do grande e terrível dia do Senhor, e converterá os corações dos pais aos filhos. Se você para esta leitura até onde foi feita, eis que eu vos envio o profeta Elias, antes do grande e terrível dia do Senhor, e converterá o coração dos pais aos filhos, até aqui você sabe que isto sucedeu com o ministério de João Batista, aquele que precursou a primeira vinda, quando ele veio com o Espírito e o poder, que é a virtude de Elias, como nós lemos na Santa Palavra de Deus. Então você veja que você para neste meio deste versículo e vai ver agora o cumprimento disto no livro de São Lucas, no capítulo 1 e o versículo 17, quando João fez isto que foi prometido em Malaquias que o Elias faria. Em Lucas 1,17 está sendo dito a respeito de João, o anjo dizendo para Zacarias: e irá adiante dele no espírito e virtude de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos. Então você volta outra vez para Malaquias 4, versículo 5, e diz: e converterá os corações dos pais aos filhos. Então você entende perfeitamente que esta é uma escritura que se cumpriu nos dias de João Batista. Ele realmente fez isto, porque o anjo disse, o anjo vindicou isto, o anjo testificou disto, que este era o ministério de João. Ele converteria o coração ou os corações dos pais aos filhos. Você observa aqui que isto que João ia fazer era para preparar ao Senhor um povo bem disposto. E quando se fala de preparar ao Senhor um povo bem disposto, isso está tratando de um povo bem apercebido. Um povo bem apercebido. Porque os outros ficarão, de qualquer forma, a Deus dará, não estão nem preocupados, tanto faz como tanto fez. Em outras palavras, estarão como que dormindo com preguiça, como que anestesiado. Mas, no entanto, aqueles que ouvissem a mensagem de João ficariam apercebidos, despertos para os acontecimentos. Por isso, quando João diz, eis o Cordeiro de Deus, você notará que os que ouviram e creram na mensagem de João começaram a seguir o Messias, porque ele veio fazer isto, preparar para Deus um povo bem disposto, ou apercebido. Você observa então na Escritura, a Escritura nos diz que o anjo do Senhor disse para o sacerdote Zacarias que João ia vir com o espírito e virtude de Elias para converter o coração dos pais aos filhos. Nunca disse nada sobre converter os corações dos filhos aos pais. Porque a última parte da escritura, da profecia de Malaquias, encerrando então o Novo Testamento. O anjo não disse nada sobre converter o coração dos filhos aos pais, mas disse que João converteria o coração dos pais aos filhos. Também nós encontramos em Malaquias 4, versículo 6, que no tempo final, Elias converterá o coração dos filhos aos pais. O ministério de João, convertendo o coração dos pais aos filhos, era para que as pessoas ficassem apercebidas aos acontecimentos. Mas o restante da profecia, que era converter o coração dos filhos aos pais, já disse para o que era: para que eu não venha e fira a terra com maldição, ou seja, com destruição.
Agora, a segunda parte, você sabe que se cumpriria no tempo quando também se cumprisse as profecias de Jesus, que foi dada no livro que está escrita, no livro de Lucas, no capítulo, creio que é 17, quando fala sobre a manifestação do Filho do Homem. E a manifestação do Filho do Homem é uma manifestação profética, que é Deus usando um profeta. E nesta manifestação haveria então a conversão dos corações dos filhos aos pais. E agora, nós podemos ter agora uma pergunta bem simples e objetiva. E a pergunta seria esta: qual é este coração dos filhos? Que tipo de coração é este dos filhos que deve ser convertido para os pais? Esta é uma pergunta. Eu quero lembrar para vocês que uma boa parte deste assunto, nós já conversamos sobre isto em um culto de meses atrás. E estamos recapitulando para poder entrarmos mesmo no assunto. Talvez não entraremos no assunto que eu preciso hoje, mas vocês saberão o quanto que isto será válido para a vossa compreensão. Observe isto. Qual é o coração dos filhos que deve ser convertido aos pais? E quem são esses filhos? Estas são coisas que nós precisamos saber. Primeiro, nós vamos nos lembrar que quando o irmão Branham pregou a mensagem Entre o Véu, no dia 21 de janeiro de 1956, naquele sermão, o profeta nos ensinou que existe uma fé intelectual e existe uma fé que vem do coração. Então, por aqui, você já vai agora entendendo o que é o coração que deve ser convertido aos pais. Ele disse, há uma fé intelectual, mental, fica apenas no intelecto, e há uma fé que vem do coração. Então, esta fé que vem do coração, ele explicou em outros sermões que se chama revelação. Então, esta fé que vem do coração, este coração precisa primeiro ser convertido através da mensagem restauradora. E assim você terá a mesma fé que os apóstolos tiveram. E para você ter a mesma fé que os apóstolos tiveram, ou a mesma revelação que Paulo teve, Pedro teve e tudo, você teria que ouvir as mesmas coisas que eles ouviram, o mesmo evangelho que eles ouviram. Porque durante as dispensações das eras da igreja, as pessoas não ouviram o evangelho apostólico. Uma vez que a verdade ela foi soterrada lá pelos anos 300 e poucos. De lá para cá o que se teve foi tentativas de voltar ao original. Por isso houve as reformas, os reformadores. Mas todos tentaram, mas somente no tempo do Elias, quando um homem estivesse como João Batista na terra, na mesma unção e poder do Elias, então ele poderia restaurar os corações dos filhos, a mesma fé, ou mesma compreensão, ou mesmo entendimento que teve os apóstolos. Então agora observe o que é o coração que deve ser convertido. Vamos para ler um pouquinho aqui no livro de Ezequiel. Nós estamos, portanto, olhando para esta fé, ou revelação que vem do coração. Não uma mental, conhecimento mental, mas uma revelação que vem do coração. Então, por isso que este coração teria que ser convertido. Em Ezequiel, no capítulo 36 do livro de Ezequiel, e o versículo 26, você vai ver onde está escrito que Deus nos dá um novo coração. Um novo coração. Este novo coração, o qual é primeiro, sabe? Um novo entendimento. Observe que você já aprendeu isso, por isso que estamos repetindo para que isso fique mais firmado. Então, depois disso, é dito que Ele nos dá um novo espírito, o qual é um novo desejo. E finalmente, depois de tudo isso, depois que temos recebido este novo desejo, este espírito cordial, amoroso, para a aceitação da verdade, para podermos darmos boas-vindas à palavra de Deus, aceitação da palavra, então Ele nos dá seu espírito. Agora, talvez você fique se perguntando o que seria Deus nos dar de seu espírito. Vamos ler aqui em Ezequiel. E dar-vos-ei um coração novo,
E porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. E porei dentro de vós o meu espírito. Deixe isso bem claro em sua mente, viu? Que antes disso ele já falou de um espírito. Ele diz primeiro, darei um novo coração, porei dentro de vós um espírito novo. Tirarei o coração de pedra, vos darei um coração de carne. Aí é que ele diz, e porei dentro de vós o meu espírito. Antes disso, ele já tem que ter mudado o teu próprio espírito, para poder colocar do espírito dele mesmo em você. Aí ele diz, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis. E habitareis na terra que eu dei aos vossos pais, e vós sereis o meu povo, e eu serei o vosso Deus. Então entenda isto aqui, que esse novo desejo, que é um novo espírito cordial, para darmos boas-vindas à palavra de Deus, depois disso, ele então nos dá do seu espírito. E esse nos dar do seu espírito é sua palavra. Temos falado tanto da palavra de Deus, temos falado tanto da palavra, mas temos que entender que conceito nós temos sobre a palavra. A palavra é Deus mesmo. Receber a palavra é receber Deus mesmo. Receber o Espírito Santo é receber a palavra. Deus e a palavra é a mesma coisa. Você notará que este novo coração e este novo espírito é dado a você, e finalmente seu espírito entrando em nós para produzir apenas uma coisa. Ele muda, e depois introduz seu espírito em nós, sua palavra em nós, que é parte dele mesmo. E isto que ele faz é para que você dali por diante possa andar em seus mandamentos. Veja o processo. Tudo isso. E farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observareis. A única forma de você guardar o juízo de Deus, o estatuto de Deus, a vontade de Deus, a palavra de Deus, é você ser mudado. Caso contrário, você simplesmente ouve. Paulo chamou essas pessoas daqueles que aprendem e nunca chegam ao conhecimento da verdade, porque não houve mudança lá dentro. Então Deus muda-nos, coloca em nós sua palavra. Toda esta mudança é para que observemos. Uma vez que você é mudado, então você não faz restrição, você não reclama. Simplesmente você diz, eu creio, isto é para mim, eu amo a verdade, isto é para mim, porque isto está te mudando, te moldando teu caráter. Gente, esse conhecimento deve fazer com que nós entremos em um regozijo, não de um dia ou na hora do culto, mas isso tem que ser de uma forma constante, porque estamos numa espécie de amor, temos que estar enamorado dele, desejando-o constantemente, como disse o irmão Brana, não vê o quanto que nós podemos e temos que desejá-lo. Ele disse isso, creio que uma mensagem que lemos ontem no culto, ontem à noite, que eu esqueci agora a mensagem que nós estudamos ali no culto, lá em Jundiaí. Mas, aí a Bíblia diz aqui, e faremos o que depois disso? Quando você recebe essas mudanças todas que ele diz, então você vai ver que dali por diante, você vai fazer as coisas que a palavra de Deus diz para você fazer. E isto produzirá em você uma mudança, chegando a ser, em realidade, a palavra de Deus manifestada em tua carne. Mombrana disse isso na mensagem, creio que sobre quando ele pregou sobre Abraão restaurado, alguma coisa assim. Ele fala, Deus na minha carne, Deus na sua carne, na vossa carne. Isto tem que chegar a ser uma realidade em cada um de nós. Isto tem que provocar em nós uma mudança a ponto de sermos, em realidade, a palavra manifestada em nossa carne. Na mensagem, Imitação do Cristianismo, o irmão Brana disse isto quando ele pregou aquele sermão. Ele disse, Deus teve que dar-lhes um novo coração. Talvez você diga, os irmãos que ouvirem a gravação, eu queria tanto saber o parágrafo, que parágrafo está, esqueçam isso. Quando nós podemos, nós citamos o parágrafo. A mensagem não está traduzida em português. Eu cito o parágrafo que está no espanhol ou no inglês, mas quando se traduz, coloca um parágrafo diferente. Por quê?
a irmã Simone, que está digitando os assuntos da deidade, colocando em texto. Então, ela vai ouvindo e digitando, e em algum momento que eu faço um ponto, ela ali então faz ponto também, dali por diante começa um novo parágrafo. Mas se outra pessoa fosse fazer a digitação, talvez colocasse 2 parágrafos em um, porque não percebeu que eu fiz um ponto no assunto, entende? Esta é a diferença de parágrafo entre uma tradução e outra. Então eu vou citar o que está na mensagem sem citar o parágrafo. E farei isso muitas vezes, principalmente nas mensagens que ainda não foram traduzidas. Deus teve que dar-lhes um novo coração, não um remendo, mas um novo. Isto são os intelectos com o que pensar. Você pensa que ele vai arrancar o coração e colocar outro lá dentro? Uma nova forma de pensar. Então lhes deu uma nova forma de pensar. Sim, isto é correto. Então ele disse depois disso, Sérgio Mombrana comentando Ezequiel: então eu lhes darei um novo espírito. Que é isso, irmão Manuel? Um novo desejo. Depois que tenha um novo coração e um novo espírito, que é um novo desejo de fazer a coisa certa. Viu? Depois que tenha um novo coração e um novo espírito, ele disse: então porei meu espírito em você. Seu espírito. Aí irmão Brando diz: parte do Logos em você, controlando suas emoções. Então foi por aqui que eu parei no culto anterior, quando entramos nesse assunto, e entramos sobre controle de emoções. Foi muito bom. E a vontade é pregar outra vez sobre isso novo, porque parece que nós já nos esquecemos. Mas a gravação está pronta, inclusive poderemos qualquer dia sentar e ouvir novamente. Eu ouvi toda a madrugada passada, outra vez, para poder dar continuidade hoje. Olha, o profeta diz: ele dá do seu espírito, parte do Logos em você, controlando suas emoções. Agora, meus amigos, nós encontramos também Paulo falando desta condição do coração. Porque esta condição do coração chega a tal ponto que Deus mesmo pode vir morar em você. Ele coloca parte do Logos, a sua palavra, em você para controlar você. Controlar seus desejos, controlar suas emoções. Você não fica aí uma pessoa descontrolada que pensa o que quiser, que faz o que quer, age da forma que quer. Você sente que o Espírito Santo será te controlando. Puxa, assim não. Lembrando quando ele pregou a mensagem, a igreja em sua condição, ele falou sobre a pomba e o cordeiro e disse que a pomba, o Espírito Santo guiou o cordeiro e apenas uma bicada era suficiente. A pomba dizia: vamos ali para o deserto. O cordeiro subiu para o deserto. 40 dias de jejum, daqui a pouco desce. Ele desceu. E você vê que diz assim a Escritura: e Jesus, cheio do Espírito Santo, ou movido pelo Espírito Santo, foi para o deserto. Quando terminou o seu período no deserto, a Bíblia diz: e Jesus, movido pelo Espírito Santo, voltou para a cidade e continuou o seu ministério. Leia que está assim nas Escrituras. Vem? Porque o Espírito Santo é para controlar as emoções. Você tem seu espírito, e uma vez que o teu espírito deixa o corpo, você acabou. Qualquer um te enterra, corta pedaço, faz uma autópsia, arranca bofe, figo, ruim de coração, não sei nem o que é que você tem tanta coisa, às vezes tem até moela, né? Cada peça que temos, eu não conheço todas elas. Vem? Mas é isto. Agora vamos ver aqui Paulo falando desta condição do coração. Veja aí na sua Bíblia, em 2 Coríntios, no capítulo 3, versículo 15 e 18. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 15 e 18. Veja como Paulo se expressa. E até hoje, quando é lido Moisés, ele quer dizer, quando é lido sobre Moisés, quando é falado sobre a lei e tudo, o véu está posto sobre o coração deles. Então, nós podemos parar nesse versículo 15 aqui, de 2 Coríntios 3. Paulo está dizendo que até hoje, por quê? A lei, os profetas, os salmos falaram sobre o Messias e tudo aquilo que iria acontecer. E aquilo estava na lei de Moisés, estava nos profetas e nos salmos. Mas eles estavam como que por trás de um véu.
sem entender o que estava acontecendo. A tal ponto que quando Jesus se manifestou, quando cumpriu aquelas profecias, eles não viram. Eles não entenderam nada. E o crucificaram e disseram que era Beelzebul, príncipe dos demônios, tudo fizeram. Filho ilegítimo, o mataram, crucificaram, rejeitaram. E houve toda aquela transição entre a lei e a graça. Paulo, como profeta da palavra, pôde chegar para as pessoas e mostrar para elas a mudança que teve entre uma coisa e outra. Inclusive, escreveu um livro aos Hebreus, falando, é o livro que mais entra sobre os detalhes da mudança entre a lei e a graça. E ele começa dizendo, havendo Deus antigamente falado aos vossos pais, viu, judeus? Através dos profetas, mas agora, depois desse tempo todo, veio a plenitude dos tempos, então Deus tem nos falado através do Filho, e mostrou o sacerdócio, e falou sobre Melquisedeque, falou sobre Abraão, fez um apanhado geral do Antigo Testamento. E aqui ele está dizendo que mesmo assim, essas pessoas, até aquele tempo, e até hoje, eles, os judeus, quando eles leem sobre Moisés, ainda tem este véu que cobre o seu coração. Agora você sabe o que é um véu? Um véu é algo que para cobrir e se coloca na face. Então, quando se vai inaugurar um determinado lugar, um determinado ambiente, está lá uma placa. Olha, a construção pode ser uma coisa grandiosa, mas tem uma placa ali contando a data, o autor daquilo, coisas desse tipo. Então, eles vão lá e colocam um véu sobre aquilo, uma tira para lá, outra para cá, e colocam um véu por cima, para que ninguém veja aquilo antes da hora. Então, no momento que aquilo vai ser, a inauguração de uma forma oficial é feita, então é tirado aquela cortina, aquele pano, aquele véu. Simples. Aí todos podem ver o que está por trás do véu. Isto é o que se chama Apocalipse. Tirando o véu. É tirar o véu. Então, quando se tira o véu, o que está por trás do véu é revelado. Daí vem a palavra Apocalipse, que é uma palavra grega que nós temos como... está lá, Apocalipse, mas o significado é revelação. Então, o livro de Apocalipse poderia ser assim, olha... Revelação de Jesus Cristo. Esse é o nome do livro. Você lê Apocalipse de Jesus Cristo. Então, quando se lê Apocalipse, o povo já pensa em morte, destruição, terremoto e todas essas coisas. Mas não é assim. Ali está mostrando a revelação, onde o véu é tirado e ele mostra quem ele é. Mas isto aconteceria nos últimos dias. É disso que nós estamos tratando. Mas agora, como estamos falando sobre a mudança de coração, para Deus dar a você do seu próprio espírito, então agora você percebeu que coração é este? Imagine que o véu está ali para cobrir seus olhos, para que você não possa ver. Mas Paulo está mostrando que o véu foi colocado no coração destas pessoas. E como o véu estava colocado em seus corações, então eles não podiam enxergar. Então, se as pessoas não prestarem bem atenção naquilo que está nas Escrituras e naquilo que o mensageiro de Deus veio nos ensinar, então elas não saberão do que se trata, não saberão do que se trata a palavra, do que se trata o ensinamento, do que se trata a pregação. Até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. E por isso não entende. Então, se o véu está posto sobre o coração, essas pessoas não poderão nunca compreender a revelação de Jesus Cristo. Porque tem um véu colocado em seu coração. Mas veja o versículo 16. Mas, quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará. O que é que precisa? Conversão. Conversão. Se converter ao Senhor. E quando se converte, há uma mudança. Conversão, a melhor forma e simples de explicar o que é converter. É você estar caminhando, você vai para um determinado lugar, e daí você diz, puxa, eu não posso ir ali. Então você dá meia volta e anda em direção ao contrário do lugar que você ia. Isso significa converter. As pessoas estavam caminhando em direção ao inferno, ao lago de fogo. Mas uma vez que elas têm uma experiência com Deus, elas então dão meia volta. Por isso que a Bíblia diz, voltai para mim e sede salvo. Voltai. O filho pródigo, ele deu meia volta e voltou para a casa do pai. Entende? Por isso que o Filho de Deus, o verdadeiro Filho de Deus, não o que pensa que é,
Quando ele se converte, ele simplesmente não está saindo do inferno para o céu. Ele nunca foi do inferno. Ele nunca foi do adversário. Durante o seu tempo de permanência aqui na terra, o inimigo tratou de enganá-lo e dizer que ele era como outras pessoas e não tinha por que fazer nada porque estava perdido. Mas por ele ser um filho de Deus e foi eleito em Deus antes da fundação do mundo, como Paulo disse, aqueles que ele elegeu, que ele escolheu, a estes predestinou, justificou, santificou, tudo Deus fez. Então no momento próprio, Deus trabalha com o indivíduo, com aquele homem, com aquela mulher, trabalha em seu coração, tira o véu, então a pessoa pode ver. E quando ela ver na letra, mesmo na letra da palavra, isso está falando comigo? Quando eu leio isso, Deus está falando comigo. O que é que ela faz? Ela então procura mudar de vida. E essa mudança poderemos chamá-la de conversão. Então só uma pessoa convertida pode ver. Só uma pessoa convertida pode ver as coisas. Um crente que não se converteu à palavra de uma forma verdadeira, ele continuará sendo membro de igreja, sendo participante disso, participante daquilo, de tudo. Mas, no entanto, ele não pode ver a verdade. E por não poder ver, a verdade não está revelada àquela pessoa. Porque quando a verdade se revela a um homem e a uma mulher, a pessoa se torna aquela verdade. Note que a escritura que você leu, Paulo diz, quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, vocês também se manifestarão com Ele. Há uma aproximação, Deus se mostra e você também se mostra. Deus apresenta seu caráter e você diz, eu tenho também o caráter de Deus comigo. Então, há um casamento entre a palavra e você. Vem? Mas quando se converter ao Senhor, segundo aos Coríntios 3, versículo 16, então o véu se tirará. Ora, o Senhor é Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Mas todos nós, agora está falando com os crentes. Antes ele estava falando com aqueles que não podiam enxergar. Mas agora é para aqueles que são cristãos. Veja. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor. Você sabe o que é refletir como um espelho? O espelho está ali para refletir a tua própria imagem. Então, quando você olha no espelho, como já pregou um colega ministro, quando você se olha no espelho, você não vai brigar com o espelho porque ele mostrou os teus defeitos. E ali o espelho vai dizer se teu cabelo está despenteado, se tua boca está suja, se ficou farinha né, no teu bigode, se o creme tá demais, se os olhos estão sujos. Então você se apresenta dentro do espelho e começa a ficar bravo com o espelho, quer bater no espelho, quebrar o espelho, porque mostrou teus defeitos. O espelho estará ali para refletir a tua imagem. E o que é que você faz? O que está fora do lugar você procura arrumar. Você procura arrumar. Agora, quando você olha na face de Deus, a única forma de você olhar na face de Deus é você ver a sua verdade estabelecida em sua palavra. Então aquilo como um espelho mostra você. E quando você está olhando para a palavra, você tem que se ver na palavra. Por isso que, observe, o livro da vida, onde está escrito o nome de todos os filhos de Deus, que livro é este? É um livro diferente do que você tem nas mãos? Não, senhores. Este livro é a Bíblia Sagrada. E se você não consegue ver seu nome na Bíblia, se você não consegue ver sua vida expressa na Bíblia Sagrada, por que será que foi escrita? Os defeitos das pessoas e também suas virtudes, para que você possa olhar e se espelhar naquilo ali e dizer, puxa, eu não posso fazer isto. Está aqui um exemplo de quem fez e se deu mal. Bem? Se você olha na Bíblia e você se vê como um Judas, misericórdia. Agora, se você olhar na Bíblia e se vê como uma Sara, se ver como um João, se ver como um Pedro, se ver como uma Maria, é isto. Então, na manifestação de Jesus Cristo, ele se apresenta, se revela a você e aquilo é como um espelho. É um espelho. Sabe aquela coisa? Puxa, é a cara do Pai? É a cara do Pai? Agora, que tipo de filhos somos nós que não parecemos com nosso Deus?
E Jesus disse o quê? Sede perfeito como é perfeito o vosso Pai Celestial. Então possa ser que para você, isto seja no nosso pensamento finito e mesquinho, isso seja uma coisa inalcançável. Mas a palavra de Deus mostra todos os detalhes como isto é feito. Tem que haver uma mudança de comportamento, uma mudança de temperamento. E isto você encontra agora nesta mesma leitura que nós estamos fazendo aqui. Versículo 18. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. Quem te transforma de glória em glória? O Espírito do Senhor. Você já sabe o que é glória? O que é a glória de Deus? Glória, isto vem de uma palavra grega, doxa. A avaliação de Deus mesmo, o juízo de Deus mesmo. O tempo vai passando, você vai aprendendo de glória em glória. Então tudo que a palavra revela a você, porque a palavra é o pensamento de Deus, é a vontade de Deus, expressa em forma de letra. E cada vez que o véu vai sendo tirado do teu entendimento e você vai enxergando a verdade, você vai brilhando mais a glória de Deus. A palavra tem que estar viva em você. Nós vemos que um véu ainda cobre o coração ou o entendimento de muita gente, daqueles que não podem ver a palavra de Deus. Mas, pelo contrário, eles não podem ver a palavra, não podem ver a verdade. Você apresenta a Escritura e as pessoas só pegam a parte que lhe cabe ou a parte que lhe convém. E um diz, bem, minha igreja não ensina isto, meu grupo não ensina isto, e eu não aprendi assim, não me ensinaram desse jeito, eu não posso aceitar e tal, porque o seminário não me ensinou desse jeito. Então, pegue a parte que convém. Então são pessoas que não conseguem ver a palavra de Deus em sua totalidade. Mas, no entanto, elas podem ver muito bem suas igrejas, suas tradições, os credos que lhe foi ensinado desde criança. E estão familiarizados com tudo isso, menos com a palavra de Deus. Por isso, quando a palavra de Deus é pregada da forma original, as pessoas se assustam. As pessoas se assustam, as pessoas se ofendem, as pessoas não gostam. Entende? Por isso que a verdadeira pregação da palavra, o verdadeiro ensinamento das Escrituras, ela causa transtorno nas pessoas, porque elas não estão acostumadas com esse tipo de coisa. Mas nos foi dito, nos foi prometido na Bíblia Sagrada, que nos últimos dias haveria um grupo de pessoas que olharão para a palavra de Deus, unicamente para a palavra, e estas pessoas que olhariam diretamente a palavra, teriam seus corações, que significa seus entendimentos, totalmente mudados, modificados. Estas pessoas que viriam a palavra como ela é, teriam seu entendimento mudado. E quando teu entendimento é mudado, então Deus mesmo se revela a você. Ele não vai se revelar a você com o entendimento antigo, de forma nenhuma. Você tem que ter o entendimento dele. Não é seu entendimento, não é o quanto que você entende da Bíblia. Não é o quanto você conheça das Escrituras, não é o quanto você conhece de religiosidade, é o quanto que Deus dá do seu entendimento a você. Somente esta mudança provocada pelo próprio Espírito de Deus, que Paulo disse, aquele que começou a boa obra é quem a termina, é quem a aperfeiçoa. O mesmo Paulo disse que Deus é quem opera em vós o querer e o efetuar. Ele te muda, porque Ele está fazendo de você nova criatura em Cristo, porque foi para isto que Ele te elegeu antes da fundação do mundo. Não foi para você viver de acordo com os ditames de Satanás, mas foi para mostrar para o diabo que mesmo em corpos de carne, você se torna um vencedor. E Paulo disse, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Amém? Então observe, eu creio, acredito, que quando foi entregue aquele sermão, Cristo é revelado em sua própria palavra. Naquele sermão, estava o profeta do Senhor e estava falando exatamente desta grande revelação de Deus mesmo para esse tempo final. Porque você pensa que quando aconteceria estas coisas, quando o novo coração seria dado, o novo entendimento seria dado, quando o novo espírito seria colocado nas pessoas. Isso estava falando dos últimos dias. Isso estava falando do nosso tempo.
Isso estava falando do tempo quando as pessoas estariam distanciadas da verdade, a quilômetro de distância da verdade. Então se manifestaria na terra o mesmo poder que se manifestou nos dias de Jesus para converter corações, para mudar entendimento. Então é neste tempo que entra em cena o profeta Elias, para nos levar à nova compreensão. E esta nova compreensão, ela é nova para os nossos dias, porque as pessoas estão acostumadas com a compreensão aí que já vem de séculos de história de um cristianismo esfarrapado, um cristianismo incompleto. Então a mensagem do Elias te traz um novo entendimento, e esse novo entendimento é o mesmo que teve os apóstolos. Mas por as pessoas não estão acostumadas, dizem: que tipo de evangelho é esse? Que coisa nova é essa? É uma nova religião? Disseram assim também com o Senhor Jesus. Porque o que Jesus pregava era diferente das tradições judaicas. Porque os judeus já não estavam mais com a lei original, com as palavras originais dos profetas. Eles tinham colocado suas interpretações. Então observe, você tem nascido, você se manifestou aqui na terra, num tempo quando as igrejas já não estão pregando a verdade, mas as interpretações que os reformadores trouxeram durante as eras da igreja. É nesse tempo que tem que aparecer outra vez Cristos e Messias verdadeiros, ungidos com a verdadeira palavra, para voltar ao original e ser como foi os apóstolos. Amém? Então agora, para começarmos, vocês aí controlem meu tempo, quem tem relógio, que eu não sei, o meu esqueci. Não é? Então nós vamos com a mensagem. Eu quero ler para vocês o primeiro parágrafo daquele sermão. Cristo é revelado em sua própria palavra. Eu poderia encerrar o culto por aqui, mas eu preciso adiantar mais um pouquinho este estudo para vocês, para no outro culto que tivermos, darmos continuidade com um pouquinho mais de avanço. Quando foi entregue o sermão Cristo é revelado em sua própria palavra, então nós vamos examinar mais uma vez a oração inicial que o irmão Brana fez, como nós fizemos naquele culto. Observe, ele iniciou o culto assim. Ele diz: inclinemos nossos rostos. Senhor Jesus, o pastor do grande rebanho, estamos tão endividados contigo, Senhor, que nunca poderíamos pagar-te pelo amor que tu tens derramado em nossos corações. Alguém lembra deste culto quando falamos sobre essas coisas, irmão Paulo? Lembra, irmão Paulo? Alguém mais lembra quando nós lemos isso aqui? Observe. Estamos tão agradecidos, estamos endividados contigo, que nunca poderíamos pagar-te pelo amor que tu tens derramado em nossos corações. Nos sentimos tão indignos, enquanto inclinamos nossos rostos e estamos de pé em tua presença. Te pedimos que nos limpe de todas as faltas e de todo pecado. Rogamos que tu fortaleças nossos corpos hoje. Muitos estão enfermos e aflitos, como se mostra aqui, porque naquele culto tinha muitos doentes, em cadeiras de rodas, em macas, esperando oração, pessoas em estados terminais, inclusive. E ele diz: e planos e pedidos de oração chegando pelo telefone e por todas as partes. Foi assim que se começou aquele sermão naquele dia. O título daquele sermão foi: Cristo é revelado em sua própria palavra. Agora, eu preciso que vocês notem aqui juntamente comigo que o homem de Deus, esse mensageiro do Senhor, ele começa esta mensagem indo diretamente orando, na oração. Ele começa já orando. E isto não é incomum para um homem de Deus. Isto acontece sempre para um pregador do Evangelho. Mas quero que vocês notem cuidadosamente o conteúdo da oração. O que está expresso nessas palavras. Depois que ele nos pede que inclinemos nossos rostos, né, ele começou orando: Senhor Jesus, o pastor do grande rebanho. Estamos tão endividados contigo, Senhor, que nunca poderíamos pagar-te pelo amor que tu tens derramado em nossos corações. Você observa que o amor de Deus foi derramado em nossos corações.
E quando se derrama algo em um conteúdo, aquele que o faz isto é na certeza, ou vamos dizer, esperança, que o vaso ou o conteúdo vai reter o que está sendo derramado dentro. Então, se você tem o amor de Deus em seu coração, e Deus é amor, você vai observar que a Bíblia diz assim: o que tendes, retenha até que eu venha. Cuidado no vasilhame, para ele não se rachar, para ele não se quebrar, para ele não furar. Cuidado no vasilhame. Por isso, às vezes, não se coloca vinho novo em odre velho, porque ele se rompe, ele não aguenta. Coloca vinho novo em odres novo. Então, a revelação é algo novo. Então, você tem que se renovar teu entendimento, senão não vai suportar a revelação. Por que será que as igrejas não suportam a revelação da palavra? Porque eles estabeleceram os credos e dogmas desde o tempo dos seus fundadores e nunca quiseram aprender mais. E disseram: nós cremos assim, assim, e acabou, nada mais entra ali. Forma um cerco. Outro diz: eu creio só nisso aqui. A nossa igreja crê nisso, a nossa ata reza até aqui e acabou. Lá na frente Deus mostra mais um pouco da sua glória, aí não cabe dentro da cerca que eles fizeram. Foi assim com a mensagem de Lutero, foi assim com a mensagem de Wesley, foi assim com a mensagem pentecostal. Se estabeleceram ali, não prosseguiram mais. Mas observe, este amor de Deus que é derramado em nossos corações, no sermão O Futuro Lar, foi dito que muitos derramaram isto de seus corações, se deixaram esvaziar. Mas, como mencionei já em outro culto, nesse pequeno início de oração aqui, eu quero observar com vocês dois pensamentos de identificações aqui nas Escrituras. Foi dito nesta oração que foi feita, mas isso está identificado nas Escrituras. E são dois pensamentos distintos que foi trazido pelo servo de Deus. O primeiro pensamento de identificação, né, da bíblica que nós vemos aqui é este. Observe estas palavras, porque são apenas palavras. E por serem apenas palavras, as pessoas se esquecem delas ou fazem de conta que não tem nada a ver. Por isso se esqueceram das palavras de Jesus, e Jesus disse: cuidado com o que vocês estão escutando, cuidado como vocês vão ouvir. E ele chegou a dizer: minhas palavras são espírito e vida. Observe isto. Observe. Errai por não conhecer as Escrituras, mas são apenas palavras. Mas são elas que testificam de mim. Nem só de pão vive o homem, mas sim de toda palavra que sai da boca de Deus. Mas palavra como palavra tem sido deixada de ser observada. Por isso que a pregação da palavra causa sono, causa cansaço. Você não suporta ficar 1 hora sentado, teu corpo já pede cama, já quer ir embora. Mas fosse pulando e gritando, e aí você ia a noite inteira. Por isso que se canta 2 horas nas denominações e prega-se 15 minutos. Porque o povo não suporta ouvir a palavra. Entende? Mas nós temos que voltar ao modelo antigo, modelo de Paulo, que pregou, e daqui a pouco um bem caiu para lá. Precisamos ter mais tipos de Paulo hoje. Entendeu? Então vamos aqui o primeiro pensamento, identificado na Bíblia, que mostra o nosso tempo. Senhor Jesus, o pastor do grande rebanho. Nós sabemos que isto que foi dito nesta oração é algo que já foi assinalado por São Pedro. Por isso você não pode dizer, falar, explicar, aconselhar nada além do que está na palavra. Tem que estar nas Escrituras. Tem que estar, cada pregação, cada sermão, tudo tem que estar identificado nas Escrituras. E da forma correta, porque muitas vezes é aplicada de uma forma errada. Então, se você abrir a sua Bíblia em 1 Pedro, no capítulo 5, versículo 4... você vai entender por que estamos falando sobre a presença de Deus e por que no sermão, onde está ele, o rei dos judeus, foi dito assim: eu desafio a qualquer um aqui a crer em nome de Jesus Cristo na presença de Deus. Porque aquele ministério era para testificar que Deus estava presente, porque ele prometeu se manifestar nos últimos dias de uma forma que não tinha acontecido durante as eras da igreja. E nessa manifestação de Deus, os filhos de Deus que vivessem nesse tempo se manifestariam também juntamente com ele. E quando Deus se manifesta, ele mostra a palavra, o que é a verdadeira palavra. E quando os filhos de Deus ouvem a palavra, eles também se manifestam ao lado da palavra.
Então, veja 1 Pedro capítulo 5, versículo 4. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa da glória, ou de glória. Então aqui, esta coroa de glória seria nos dada quando aparecesse o sumo pastor. Este sumo pastor, quando o mensageiro de Deus pregou este sermão, Cristo é o mistério de Deus, aliás, Cristo é revelado em sua própria palavra, ele citou isto, Senhor Jesus, o grande pastor do rebanho. Agora, era um homem que estava pregando sobre a presença de Deus, do Espírito Santo, nesses últimos dias, cumprindo as profecias do Antigo e do Novo Testamento. E ele faz esta oração se expressando, chamando de sumo pastor. E Pedro identificou esse sumo pastor, que era aquele que, quando aparecesse, então ele traria para os seus filhos uma incorruptível coroa de glória. E aqui nós encontramos duas coisas. Primeiro, ele está nomeando ao Senhor Jesus Cristo, mediante esse título que Pedro dá para ele, onde é chamado sumo pastor. Isso significa príncipe dos pastores. O que tem a primazia, o primado, príncipe dos pastores. Esta é a primeira coisa que você tem que observar aqui. Talvez você já esqueceu dessa primeira coisa. Mas eu já vou para a segunda. Nós vemos a Pedro falar deste príncipe dos pastores, relacionando o príncipe dos pastores com a aparição do Senhor. E para aqueles que ainda não aprenderam, não sabem o que é aparição, durante todo o Novo Testamento é falado sobre a vinda de Cristo. E onde está vinda de Cristo, que foi traduzido para nós como vinda, ali a palavra é parousia. Enquanto traduziram como vinda, mostrando que está vindo, mostrando uma coisa sempre no futuro, e mesmo que chegue, quando chegar a acontecer, continuará sempre falando de um futuro, mas no original a palavra ali é parousia. E não está falando de uma coisa que está para acontecer. Parousia quer dizer chegada e presença subsequente. Então aqui, esta parousia, que é a palavra grega, onde está em todo o Novo Testamento, que você tem como vinda de Cristo, ou segunda vinda. A palavra parousia poderia muito bem ser traduzida para nós como aparecer de Cristo. E este aparecer de Cristo não é sua vinda nos ares para arrebatar seu povo. Este aparecer de Cristo é uma manifestação de Deus mesmo aqui na terra para guiar sua igreja, aprontar sua igreja para o rapto. E este Deus que se apresenta nos últimos dias e vindica sua presença, através de sua palavra manifesta e revelada, com os mesmos sinais e prodígios, como você sabe que aconteceu, ele mesmo é quem levanta apóstolo, profeta, evangelista, pastores e mestres. Então esse quíntuplo que você encontra no livro de Efésios está suposto a observar isto, a crer nisto e passar isto para as pessoas. O povo tem que saber que não é um homem que está dirigindo o povo. O povo tem que saber que não é um homem ou um grupo ou um companheirismo que está dirigindo a igreja de Jesus Cristo. O povo tem que saber que este é um trabalho de Deus mesmo. E ele não reparte sua glória com quem quer que seja. Ele usa quem ele quer, da forma que ele quer, da forma que ele deseja, e ninguém terá mérito por causa disso. Não passaremos de servos inúteis. A nós não cabe nenhuma honra, nenhuma glória, nem um elogio, porque o trabalho é de Deus, é Deus quem está aqui para fazer isto. Agora ele pode fazer através de mim, pode fazer através de você, cabe a nós nos submeter e dizer, Senhor, eu sou um vaso que o Senhor pode usar, estou na tua vontade, então usa-me. Uma vez que Jesus pediu até para orar por isso, porque a seara é grande e os trabalhadores são poucos. Então você vai observar que o profeta de Deus orou falando sobre o grande pastor do rebanho. Pedro falou deste mesmo, mostrando a respeito do seu aparecer. E quando aparecer o príncipe dos pastores, ou o sumo pastor, então alcançareis a incorruptível coroa de glória. O povo pensa nisso como o rapto. O rapto não é aparecer. Não, senhor, é a subida para casa, é a ida. Antes disso, ele tem que aparecer aqui na terra para nos preparar para isso.
Quantas vezes nós já ouvimos sobre isso e vamos ouvir? Eu não sei. Então Pedro fala desse príncipe dos pastores e ele relaciona isto com a aparição do Senhor. Então eu e você deveríamos ser capazes, como Paulo disse, pelo tempo que temos, já éramos para ser mestres, já teríamos ter sido mestres nessas coisas. Então nós deveríamos ser capazes, mediante a identificação nas Escrituras, de ver a mensagem que o profeta de Deus pregou. Cristo é revelado em sua própria palavra. E se você não tem esta mensagem, observe nos seus arquivos em casa. Se você não tem, vamos providenciar para que você tenha. Nós temos que entender que esta mensagem, Cristo é revelado em sua própria palavra, é de uma forma intencional, sabe? Identificada com esta grande aparição dos príncipes dos pastores. Porque esta aparição do príncipe dos pastores, quando ela acontecesse, você só poderia vê-la examinando a palavra. Porque está registrado na palavra. E que esta aparição do Senhor é e deve ser considerada como parte da revelação de Cristo, que viria para a igreja nos últimos dias. Mas, meus irmãos, se Ele está aqui, se Deus está aqui, então como é que Ele pode ser revelado? Não adiantaria nada Deus estar em um lugar sem Ele mostrar a sua presença. Ele mostrou a sua presença nos dias de Jesus, porque Ele estava presente. E como foi que Ele estava presente? Ele mesmo veio, Ele desceu e disse: este é meu filho amado, no qual eu tenho o prazer de habitar. Então Ele ungiu a Jesus de Nazaré. E Jesus de Nazaré então começou a fazer as obras do Pai, o trabalho do Pai. E Ele curava enfermos, expulsava demônios, levantava os oprimidos, entregava o recado do céu. E a Bíblia diz assim, olha, Deus ungiu a Jesus de Nazaré e Ele andou pelas ruas da cidade fazendo isto, porque Deus era com Ele. Então Deus vindicou sua presença quando Ele fez as obras que só Deus poderia fazer. Mas Ele fez isso através de seu Filho. E prometeu que faria isso de novo nos últimos dias para cumprir Malaquias 4, quando levantasse um profeta na terra com a mesma unção de Elias. E esta mesma unção que veio sobre aquele que tinha o ministério de Elias, tem que vir também, tem que estar também em cada um de nós como igreja. Foi o que foi entregue também no sermão. Cristo é o mistério de Deus revelado. Ele diz, a plenitude da deidade está na igreja. Agora, que igreja? É isso que a pergunta que eu fiz antes. Se a mensagem do Elias virá primeiro para restaurar o coração dos filhos aos pais, eu fiz esta pergunta para vocês. Quais são esses corações que têm que ser restaurados e quem são os filhos? Então agora você já sabe que o coração é um novo entendimento. Um novo entendimento. Quando você tem um novo entendimento, você pode ter então um novo espírito. E esse novo espírito é um novo desejo de fazer a coisa correta. Então só assim Deus pode dar do seu próprio espírito uma parte do logo mesmo. Então quando isso acontece, você está identificado nas Escrituras como filho de Deus. Filho e filha de Deus. Que podem agir e andar de acordo com a promessa. Então você vai ver que o apóstolo Pedro, quando ele fala desta aparição do Senhor Jesus Cristo como o príncipe dos pastores, o apóstolo Pedro nos disse que quando Cristo aparecer, nós receberemos uma coroa incorruptível. Eu não entrarei em detalhes sobre a coroa, porque nós já pregamos sobre isso. Temos um sermão com esse título, a coroa de glória, quando pregamos sobre a série de Melquisedeque. Vocês lembram disso? Mas eu gostaria de somente ler algo aqui. Pedro nos fala desta coroa como uma coroa de justiça, sabe? Ou uma coroa de sabedoria. Então é tempo de você saber se você já recebeu esta coroa ou não. Porque se você viu a aparição do Senhor, se você pôde entender o que é a parousia, o que é a vindicação da presença de Deus, do Espírito Santo aqui na terra, nesses últimos dias, apesar do mundo estar caindo aos pedaços,
Mas se você pode identificar na palavra a presença de Deus mesmo, como foi dado o desafio, ele desafia qualquer um a crer na presença de Deus, sabe? Então é tempo de você saber se você tem esta coroa. É preciso você saber disso, que você não sairá daqui como inocente. Você não partirá desta terra dizendo, eu não sei para onde eu vou, não sei quem eu sou, não sei se sou ou se não sou. Você tem que ter certeza daquilo que você é. E Paulo chegou a dizer, nós não somos como os demais que não têm esperança. Sabe? A esperança sempre estará sabendo o que acontecerá. Sabendo o que é. Por isso, há muito tempo atrás, pregamos sobre as origens. Sabe? Origem e destino do homem. Este é o tempo de você saber destas coisas. Então, esta coroa, a qual o Senhor justo, sabe? Ou o Senhor correto e sábio, nos dará naquele dia, que dia? No dia da sua aparição. E você, durante já muitos cultos, tem aprendido o que é a aparição do Senhor. Então, eu gostaria de partir para o encerramento, porque meu tempo já se esgotou aqui. Apenas para lermos o que Paulo escreveu em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 1 ao 8. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Conjuro-te, pois, diante de Deus. 2 Timóteo 4, versículo 1. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra. Então, você vai observar aqui duas coisas rapidamente. Há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino. Aqui a palavra vinda, que você entende aqui, vinda, ela é parousia. Então, observe que há um julgamento aqui, julgamento dos vivos e dos mortos. Agora, quando você entende que o juiz tem descido e mostrou sua cabeleira branca no Monte Pôr do Sol em 1963 e foi tirado 80 e tantas fotografias daquele acontecimento, e a ciência até hoje não sabe explicar o que é aquilo, e ali estava aquele rosto formado pela aquela constelação de anjos, confirmando o que está escrito em Apocalipse, todo o que está no Apocalipse, então você vai entender que o juiz desceu à terra. E quando ele desce à terra, ele traz a sua avaliação, o seu julgamento. Você tem que saber que a mensagem de Elias é uma mensagem de julgamento. Porque observe, depois da mensagem de Elias, a terra será purificada. E a mensagem de Elias é para que eu não venha e fira a terra com maldição ou com destruição. Porque ele prometeu que não a destruiria. Ela será purificada para quê? Para que os filhos de Deus, a geração de Deus, possam habitar nesta terra. Mas do mesmo jeito que você precisa de uma restauração, a terra também será restaurada. Do mesmo jeito que Deus redime a terra, Ele redime o homem. Com justificação, santificação, batismo do Espírito Santo. O homem tem que passar por esses três processos. Ele tem que ser justificado. E na justificação ele tem que ser sepultado nas águas em nome do Senhor Jesus Cristo. Depois ele entra no período da santificação através do sangue de Jesus Cristo. E depois ele tem que ser purificado, queimado com fogo do Espírito. A Bíblia diz: Deus é um fogo. Deus é fogo. Ao seu redor é labaredas de fogo. É assim que está nas Escrituras. Então, se você não passar por esse processo de queimação, as pessoas estão aí, queima, eles não sabem o que é o fogo de Deus. Se eles soubessem o que era o fogo de Deus, o que é o Espírito Santo queimar um homem e uma mulher, como é que estão pedindo tanto fogo para queimar e continuam na mesma vida, na mesma ladainha, com os mesmos problemas, as mesmas incredulidades? Que fogo é esse que não queima o pecado religioso, que é incredulidade na palavra de Deus? Mostra a palavra para eles, eles não acreditam. Apresentam credos e dogmas inventados pelos homens. Mas o fogo de Deus está lá na sarça, e a sarça não se consome, que ela está ali para fazer um trabalho. E quando o fogo está em atuação, é Deus mesmo que está ali fazendo um trabalho. Por isso, quando Moisés virou e viu lá a sarça ardente, a voz bradou e disse Deus: Moisés, não se aproxime.
Tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que tu pisa é santo. Agora, este deve ser o lugar onde você deve estar. Lugar santo. A sua posição em Cristo tem que ser você com a vida santificada, purificada. Então, do mesmo jeito é com a terra. Primeiro ele a justificou com o batismo nas águas e a cobriu com o dilúvio. Depois a santificou com o sangue de Jesus Cristo. E por último, ela será purificada com o fogo santo de Deus. Então você terá o fogo para exterminar todos os germes. Paulo, aliás, Pedro viu isto. Ele disse que a terra, os elementos ardendo se derreterão pelo fogo. Você encontra isso nas Escrituras. É o batismo de fogo que a terra terá que passar. Mas antes desse batismo de fogo foi prometido que viria Elias primeiro para restaurar todas as coisas. E dentro desta restauração, você viu que Deus tem que estar aqui na terra para mudar teu entendimento, mudar tua mente, te dar um novo desejo, um novo espírito, para poder colocar em você, do seu espírito, que é sua palavra em você. Então, depois disso, você pode guardar e obedecer a palavra. Aí você pode obedecer a palavra. Vamos nos colocar de pé, enquanto eu termino a leitura que estou fazendo aqui em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 1 ao 8. Conjuro, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempos e fora de tempo, redargas, repreendas, exortes, com toda a longanimidade e doutrina. Você sabe o que as pessoas traduzem por isso aqui? Eles acham que exortar é dizer, olha meu servo, eu estou vendo tua vida, olha minha serva, cuidado com isso, eu estou vendo tua vida. Sabe, então, a irmã trouxe sua mensagem de exortação e tal, e aquela coisa toda. Agora, se realmente o Espírito Santo exortar estas pessoas, a primeira coisa que vai mostrar para elas é a palavra. Aí coloca tudo no seu lugar. Aí os homens, os pregadores, criarão vergonha e procurarão entender as Escrituras para poder pregar sobre as Escrituras, porque eles não sabem o que é pregar a palavra. Por isso que aquele sobe e desce, um vem falar 1 minuto, outro vem falar 2 minutos, fica aquela coisa, e se não falar fica zangado, fica com raiva, se não der oportunidade sai zangado, não vem mais, e aquela coisa toda. E uma vai e fala da vida do vizinho, fala de outro, fala do outro, e o povo só grita para lá e grita para cá, grita e pula e não sabe de nada, não aprende nada. Não há exortação. Existe exortação fora da palavra? Não, senhores. A única forma de exortar o povo é mostrar a palavra, mostrar o lugar do homem, mostrar o lugar da mulher, mostrar o lugar do jovem, das crianças, tudo. Essa é a exortação que eu entendo nas Escrituras. Eu nunca ouvi dizer uma mulher pregando o evangelho, dando exortação. Para começar, ela não é exortada. A Bíblia diz, não permite que a mulher ensine. Como é que elas estão aí sendo pastoras e obreiras e tudo mais? Então a palavra de Deus não está exortando esse povo, mas Paulo, sabendo que isso ia acontecer, que havia o desviamento total, ele chamou de apostasia geral nos últimos dias. Sabe que apostasia é desviamento, todo mundo desviado da verdade, da palavra. Porque os dois espíritos seriam tão parecidos que, se possível, enganaria até mesmo os eleitos. Exorte com toda a longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ele suporta a sã doutrina? Nós ouvimos tanto falar sobre sã doutrina, mas o que é a sã doutrina? Existe uma sã doutrina fora da doutrina apostólica? Não, porque a Bíblia diz, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Então a sã doutrina é a doutrina apostólica. Então o que é doutrina? É a forma de crer. Então a sã doutrina é a forma que os apóstolos criam. E como é que os apóstolos criam? Então você pegue cada grupo, cada igreja, cada comunidade e faça um levantamento com o ensinamento apostólico e veja se eles têm a sã doutrina. Para começar pelo batismo. Os apóstolos batizavam em nome do Senhor Jesus Cristo. A igreja cristã, até o ano 100, os registros que temos é que o batismo era realizado em nome do Senhor Jesus Cristo. Somente no terceiro século, 325 aproximadamente, foi quando instituíram determinadas doutrinas. Então, ao invés de usarem o nome que Jesus exigiu, o nome do Pai, Filho e Espírito Santo, que é Senhor Jesus Cristo, eles começaram a batizar as pessoas usando os títulos. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas qual é o nome? O nome é esse, não. Isso aqui não é nome. Jesus pediu o nome, e Pai tem nome. Ele pediu o nome do Pai, nome do Filho e do Espírito Santo. E isso tem nome. Por isso que os apóstolos batizaram em nome do Senhor Jesus. É assim que você encontra no livro de Atos.
Agora, como é que a igreja diz que tem a sã doutrina e não conhece esse batismo? Como é que a Bíblia fala que Deus é um? E hoje dizem que tem a sã doutrina crendo em 3. Então não é sã doutrina. E Paulo sabia que todos iam se desviar disso. Então ele já orientou Timóteo e todos aqueles que seguiam a doutrina apostólica. Virá um tempo em que, poderíamos falar tanta coisa, não é? Em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, sabe? É uma vontade de ver coisas novas, de ouvir novidade e tudo mais. Amontoarão para si doutores, vamos para o seminário, vamos estudar sobre Deus, vamos destrinchar isso, destrinchar aquilo, seminários, teologia e tudo mais. Aí está o que está aí, vocês encontram hoje em dia. Doutores conforme as suas próprias concupiscências e desviarão os ouvidos da verdade. Sabe o que é desviar os ouvidos da verdade? É aquilo que aconteceu nos dias de Jesus. Jesus começou a pregar, os milagres eles aceitavam, as curas aceitavam, a multiplicação de pão aceitava. Quando Jesus começou a pregar a palavra, disse assim, sabe de uma coisa? Eu não vou suportar mais isso não. Outro disse, sabe de uma coisa? Na minha igreja não prega assim não, eu vou voltar para lá. Outro disse, sabe de uma coisa? O sacerdote ele é tão amoroso, isso aí está falando de comer carne, beber sangue, eu não quero ficar com um vampiro. E cada um deu as costas. E o outro dizia assim, é duro esse discurso, quem vai conseguir ouvir isto? Desviaram seus ouvidos da verdade. Isto aconteceria nos últimos dias. Desviados da verdade, eles não querem ouvir a verdade. Fale para uma dessas pregadoras, pastoras, obreira, missionária, que esse não é o lugar dela pela palavra de Deus. Como é que vai fazer, gente? Mas isso não é para eles, são incrédulos, porque são descendência da serpente. Mas isso aqui é para crente. Isso aqui, ó. Esse conselho que Paulo está dando. Eles desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas, coisas inventadas, porque não é sã doutrina, não é da palavra de Deus. Mas tu, ser sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério, porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício. Quer dizer, o meu tempo já foi, o que eu tinha que fazer já fiz, e o tempo da minha partida está próximo. E eu quero dizer para vocês, viu, que eu combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos aos que amam a sua parousia. Todos que amam a sua vinda. Todos que amam a sua presença. O tempo quando Deus se faz presente, quando Ele se apresenta, Ele dá a coroa da justiça para aqueles que se manifestam juntamente com Ele em glória. Amém? Nós continuaremos no próximo culto.